Hoje a gente vai ver o significado do firmamento na história da criação narrada no livro de Gênesis. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Bereshit, hoje focando nos parágrafos 44 e 45 do Zohar, quarto ano de leitura. Quando a gente vai ler o relato da criação, Deus vai criando várias coisas, e uma das coisas que Deus cria é o firmamento. Em geral, o pessoal traduz firmamento como céu, mas não é exatamente isso, tá? O Zohar vai explicar para nós que o firmamento está ligado, na verdade isso você pode ver na Torá, à separação de águas, Deus separa águas superiores de águas inferiores. E aí o Zohar tenta entender o que é isso lá no processo de criação e o que é para nós hoje, essa separação das águas. Bom, águas na Kabbalah geralmente se refere a sentimentos, emoções. Então a primeira coisa interessante que a gente pode ver aqui é que o Zohar está contando para nós que no processo criativo, quando eu quero fazer tudo que a gente falou essa semana, quando eu estou produzindo algo, deixando um legado para o mundo, em algum momento eu tenho que fazer uma separação de emoções superiores e emoções inferiores. O que seriam essas emoções superiores e emoções inferiores? Emoções superiores são aquelas que são muito particulares do ser humano e que fazem o ser humano ter as suas características humanas. O que eu estou querendo dizer? Vai ficar mais claro quando a gente falar das emoções inferiores. Emoções inferiores são aquelas que a gente compartilha com outros seres vivos, que animais também têm e plantas também têm. Essas são chamadas emoções inferiores porque elas são emoções para a manutenção da vida, por exemplo. Mas elas não são emoções que nos destacam como ser humano. Então, por exemplo, garra, força de vontade, persistência são chamadas emoções superiores. Os animais, as plantas não têm necessariamente isso. Agora, emoções como, por exemplo, medo, pode ser uma emoção inferior. Qualquer animal, ser vivo, sente medo. Então a gente precisa saber distinguir entre o que é emoção superior e o que é emoção inferior. Agora, no segundo parágrafo que a gente está analisando, o Zohar também diz que outro jeito de fazer essa distinção é pensando não em superior e inferior, mas em direita e esquerda, que é uma dualidade comum na Kabbalah. E aí o que seriam então emoções da direita e emoções da esquerda? Emoções da direita são emoções, digamos, que tem centro em mim, mas foco lá fora. Ou seja, emoções ligadas ao que eu penso dos outros, ao que eu sinto com relação aos outros, preocupação com os outros. Emoções da esquerda são preocupações minhas, emoções ligadas a mim mesmo. Então, quando eu estou preocupado, por exemplo, em influenciar os outros, compartilhar com os outros, deixar um legado para os outros, isso seria uma emoção da direita. Emoções que são, digamos, autocentradas, que se voltam para mim mesmo, são emoções da esquerda. E aí a mesma ideia, eu preciso aprender a distinguir essas coisas se eu quero criar algo. Por quê? Se eu não distingo, o que acontece? Eu vou acabar me confundindo entre o que é prioridade minha, o que é prioridade dos outros. O que eu preciso fazer pela sociedade, pela família, pela comunidade, o que eu preciso fazer para mim. Quando eu não consigo fazer essa distinção muito bem, pode acabar acontecendo de eu não conseguir meus objetivos na vida. Talvez você saiba do que eu estou falando, Pessoas que às vezes ficam pondo as necessidades dos outros antes das suas, por exemplo, ou as suas antes da família e também não conclui muita coisa para a família. O segredo estaria em diferenciar essas duas coisas para poder fazer um equilíbrio ideal. O quanto eu preciso me dedicar à criação de coisas para os demais, coluna da direita, e quanto eu preciso me dedicar à criação de coisas para mim, coluna da esquerda. Um bom dia a todos e tudo de bom.